Segundo Samuel, capítulo 12, o versículo 13, fala quando Natã, o profeta Natã chegou para entregar a mensagem a Davi. E quando Davi lançou sua própria sentença, dizendo: este homem é digno de morte. Então o profeta Natã, cheio de autoridade, cheio da presença de Deus, como um profeta, ele diz: este homem é o Senhor, rei. E ele então botou a boca no pó e diz: pequei contra Deus, pequei contra o céu, pequei gravemente. E aí o profeta Natã diz assim: mas o Senhor te perdoou o seu pecado. Você não morrerá. É o que o versículo está dizendo. Segundo Samuel 12, 13. O Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. E aí Deus falou muito forte ao meu coração. Jesus é o maior perdoador de todos os tempos. O maior perdoador de todas as eras. Ninguém perdoa mais do que o Senhor Jesus. Você que está sintonizado agora no programa Momento Pastoral, você pode estar dizendo: para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais saída. Para mim não tem mais escape. Mas eu quero dizer para você que tem. Se você se arrepender de verdade, abandonar este mal, esse caminho pecaminoso, se você abandonar esse pecado grave, deixar, arrepender, confessar e deixar, o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus vai te abraçar, vai te alcançar. O pecado de Davi foi grave, foi sério, foi terrível. O pecado de Davi foi terrível contra ele, contra Deus, contra Urias, contra o céu, contra a sua família, contra Israel, porque o pecado, ele é tão venenoso, ele é tão destrutível, que ele não afeta só você. Se fosse só você, era destruidor, mas menos mal. Você se destruiria só você mesmo. Mas o pecado, ele destrói você, destrói sua esposa, destrói seu esposo, destrói seus filhos, destrói seus pais, seus avós, destrói a família, destrói a sociedade, destrói a igreja. Ela faz um arraso, o pecado. Então o pecado de Davi foi grave, foi sério. Ele adulterou e ainda foi um homicida, mandou matar Urias. Urias, um exemplo de fidelidade. A fidelidade de Urias colocava Davi no bolso várias vezes. Urias foi fiel a Davi até a morte. O que Davi não foi a Deus e nem a Urias. Então o exemplo de Urias mexe comigo. Porque Davi tentou induzi-lo ao erro de todas as formas. Davi tentou induzi-lo ao pecado de todas as formas. Davi tentou induzi-lo a descansar quando não era tempo de descansar. Quando Davi viu que não tinha jeito por causa de sua fidelidade, manda matá-lo. Ele leva a carta da sua sentença, coloca Urias na linha de frente da batalha. Ninguém viu, mas Deus viu. Hebreus capítulo 4, versículo 13.
Os olhos de Deus são como chamas de fogo e tudo está claro aos seus olhos. Ninguém esconde nada de Deus. Você pode esconder do cônjuge, você pode esconder dos filhos, você pode esconder do pastor, você pode esconder do pai, da mãe, do avô, mas de Deus você não esconde, você está descoberto, você está nu aos olhos de Deus. Então, quando Davi achou que tinha resolvido o problema e que ninguém ia ficar sabendo e estava resolvido, Urias estava morto, Deus manda o seu profeta lá. E ele leva a sentença para Davi. Você vai pagar caro, Davi, mas o Senhor te perdoou e você não morrerá por causa desse pecado. Eu estou falando para centenas, milhares de pessoas em casa, no carro, na roça, na rua. Então eu não conheço você pessoalmente, mas Deus manda eu te dizer: o seu pecado é grave, mas você não morrerá, porque o Senhor te perdoou. Então levanta, vai e não peques mais. Eu até postei na minha rede social hoje, pela manhã. O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Não perca essa oportunidade que Deus está te dando hoje, porque amanhã você pode não tê-la mais. Não perca essa oportunidade. Esse perdão é para hoje. Então Jesus, Deus, o Espírito Santo, é o maior perdoador de todos os tempos. Davi pagou um preço alto pelas consequências, porque mesmo Deus perdoando os nossos pecados, tem consequências que nós não escapamos delas. Não. Uma menina de 12 anos que engravidou, se ela permanecer na igreja, nós vamos disciplinar ela, mas daí a pouco ela voltará à comunhão, mas a consequência da gestação de uma criança, ela não tem como escapar. Se ela abortar, ela vai gerar uma consequência para o resto da vida. Se a criança nascer, que ela tem que nascer, ela vai levar aquela consequência para o resto da vida. Toda vez que ela ver, que ela olhar, que ela contemplar, ela vai lembrar do seu pecado. Embora Deus a perdoou, mas a consequência está lá. Então, eu não sei a profundidade do seu erro, do seu pecado, da sua queda. Quantas pessoas você fez e está fazendo sofrer pelo seu pecado. Mas eu quero te dizer, Jesus tem perdão para a sua vida. Essa é a graça, esse é o favor imerecido de Deus. Isso é que o homem natural jamais vai compreender, não consegue compreender. Você pode ser o maior pecador, o mais perverso, o mais cruel. Se você aceitar Jesus agora e arrepender e aceitar Jesus de verdade, o Senhor perdoará todos os seus pecados, limpará sua mente, limpará sua alma, limpará seu coração, porque o sangue de Jesus tem poder para limpar o mais perverso, o mais negro dos homens e torná-lo branco mais que a neve. Aquela mulher lá de João, que foi pega em adultério, Jesus diz: quem não tem pecado atire a primeira pedra, mas isso não é. Essa mensagem não pode ser usado como remendo. Toda vez falar isso, não. Aquilo foi um caso especial. Todo adultério tem um preço, tem uma consequência. Mas naquele dia Jesus diz: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Foram todos embora. Jesus disse: mulher, cadê os teus acusadores? Então nem eu também, mas vai e não peques mais. Jesus perdoou aquela mulher. Aquele paralítico, aquele cego de nascença,
Jesus perdoou, curou e depois disse: vai, não peques mais. O paralítico do tanque de Betesda depois encontrou com o Senhor Jesus lá na frente. Jesus disse: perdoados estão os teus pecados, não peques mais. Jesus é o maior perdoador de pecados. Zaqueu era um ladrão, cobrador de tributos, era um usurpador, mas Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, eu perdoo os seus pecados, Zaqueu. A mulher pecadora que enxugou os pés de Jesus, Jesus perdoou os seus pecados. Pedro e João, Tiago, os discípulos, nenhum deles valia nada. Jesus perdoou os seus pecados, transformou suas vidas e os colocou para pregar o Evangelho. Então, Jesus é o maior perdoador de pecados. Esse que vos fala, pastor Clodoaldo, eu fui viciado em todos os tipos de droga, cocaína, maconha, muitas bebidas e outras coisas que não convém nem eu falar. Mas 9 de outubro de 1995 saí da prisão, entreguei minha vida para Jesus numa segunda-feira na casa da minha mãe, chorando. Jesus perdoou os meus pecados, transformou minha vida e hoje eu sou um pastor. Sou casado há 24 anos, tenho um filho de 21 anos, sou pastor há 25 anos, porque Jesus perdoou os meus pecados e mudou minha história. Minha mãe era dona de casa de prostituição. Jesus perdoou os pecados dela, transformou a vida dela. Hoje ela é uma serva de Deus, uma diaconisa na casa do Senhor, ajuda a servir a casa do Senhor. E se você for olhar dentro da igreja, a maioria dos que estão dentro da igreja servindo a Deus é tudo ex-feiticeiro, ex-prostituta, ex-traficante, ex-homicida. Mas Jesus perdoou os seus pecados, transformou as suas vidas, transportou todos eles, todos nós, do reino das trevas para a sua maravilhosa luz, a luz do Evangelho, a luz da glória, a luz de Cristo. Estávamos no caminho do abismo, de perdição, mas Jesus mudou a nossa rota para o caminho do céu, da glória eterna. Então Jesus é o maior perdoador de todos os tempos. E tantos outras passagens na Bíblia, que Jesus encontrou, que Jesus libertou, que Jesus perdoou os seus pecados e fez deles pregadores, cantores, ganhadores de almas. A Bíblia está cheio deles. Saulo era um perseguidor das igrejas de Cristo. Era um homem que aprisionava pastores. É um homem que, quando mataram Estevão, jogaram as roupas aos pés de Saulo. É um homem que precisava encontrar verdadeiramente com Jesus. Era perverso por seu amor exagerado à lei. Era um extremista, vamos dizer. Mas quando Jesus encontrou com ele no caminho de Damasco, a glória de Cristo resplandeceu diante de Saulo. Ele cai e ele faz uma pergunta: quem és tu, Senhor? E sai uma voz de dentro daquela luz forte, e o Senhor Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas eu persigo aos crentes. Eles são meus, são meu povo, é o meu povo. Se você persegue eles, me persegue. E ali Jesus perdoou os pecados de Saulo. Disse: agora você será para mim um vaso escolhido, e eu vou te mostrar o quanto se deve padecer pelo meu nome. Jesus perdoou os pecados e fez dele um grande missionário, ganhador de almas. Jesus é o maior perdoador de todos os tempos, e ele está aberto para te perdoar.